Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer mais uma obra para vocês, espero que vocês gostem. Eles finalmente pararam de cavar, mas assim que voltaram, já foram questionando o Prota sobre a sopa. Mas quando olharam, só uma colherada? Isso é injusto. Ficamos cavando o chão o dia inteiro. Os gêmeos Tona perceberam tardiamente que não tinham decidido uma quantia adequada durante o acordo com Jim e ficaram furiosos com a suposta recompensa. Assim, Jim foi até o buraco onde eles haviam cavado. Parecia que os gêmeos não tinham recorrido a truques mesquinhos. Eles haviam cavado o buraco com bastante seriedade. A parede em si não era muito sólida, não havia barras para aumentar a resistência, então ele poderia destruí-la facilmente com um soco envolto em sombras. No entanto, quebrá-la dessa forma certamente causaria uma grande explosão. Ele usaria a magia terrestre de uma estrela, ressonância da Terra. Eu estava morrendo de vontade de usar magia, disse ele. A praticidade e o prazer de usá-la é inimaginável. Fazia tempo desde que ele não sentia essa sensação libertadora. Então, concentrou suas mãos na parede e as vibrações de terra criaram rachaduras e fissuras. A sujeira e a poeira caíram e o muro de pedra logo desmoronou. Era um erro pensar que a biblioteca secreta de Rukandel poderia ser facilmente invadida. Ele então fala: ouvi a senha do meu segundo irmão, antes do renascimento. Embora ele estivesse sendo sarcástico, dizendo que ela nunca seria útil para mim. Então ele pronuncia: os filhos de Rukandel vieram consolar Murakan. Ele olha ao redor e vê o quão grande é o lugar que se abria. Ali, os Rukandels possuíam o que foram feitos nos últimos 1000 anos. Um lugar onde só os portas-bandeiras podiam entrar. Na sua vida anterior, seu irmão havia dito que era inútil ele saber sobre o lugar, já que não seria um porta-bandeira. Parece que agora a informação realmente acabara sendo útil. Então, algo chama atenção. Dentro de um caixão de vidro havia um corpo humano. Ninguém me contou sobre isso, diz ele. Ali são escamas? Ele dá um passo à frente. Ele se pergunta o que ele estava fazendo ali. Então se lembra da frase de entrada. Ele é o dragão negro Murakan? Ele se lembra que a lenda era que o dragão negro perdeu para o primeiro patriarca e caiu em um sono profundo. Mas naquele momento não era hora para aquilo, diz ele já saindo de perto. Ele estava planejando transcrever o volume final dos tomos do clã Kugan. Assim que ele o acha, abre e vê que é difícil entender o conteúdo, tendo a teoria somente de 3 estrelas. Ele gostaria de levá-lo, mas sabe que seria descoberto. Então, tirou papel e caneta e se preparou para escrever. Ele copiava o conteúdo do livro sem hesitar. Ele ouviu um barulho atrás da porta e imediatamente se levantou. Então, escutou um clique. Quem é você? Perguntou a voz. Assustado, ele olha na direção e vê o dragão e fica sem reação. E se pergunta, por que o dragão acordou? Ele não se lembrava de Murakan ter acordado em sua vida passada. Jim gagueja e fala nervosamente. Descendente de Rukandel, cumprimenta o guardião do clã. Guardião? Guardião? Acabou de dizer guardião? Tudo que ele tinha feito era falar em voz alta, mas a sala começou a tremer. Ele estava furioso. Aquele maldito bastardo do Rukandel. Então foi isso que disse aos teus descendentes? Ah, e não é que eu pudesse descontar a minha raiva nesse garotinho. Então, exausto, ele começa a xingar os antepassados de Jim. Murakan, de repente, respira fundo, sentindo um cheiro de algo delicioso. De qualquer forma, acordei porque senti um cheiro bom. Faz tempo que não acontece. Mas é só esse garotinho? Jim olha confuso. Então Murakan começa a cheirá-lo, deixando desconfortável. Murakan pergunta por que ele está sentindo cheiro de energia espiritual nele. Jim pergunta, energia espiritual? O dragão diz que pode ter dormido por 1000 anos, mas se lembra do cheiro vividamente e somente alguém que aceitou um contrato poderia ter esse cheiro. Jim pensa que o motivo para ele ter despertado então foi por causa de sua energia. O dragão então começa a farejar pela sala para ver de onde está vindo o cheiro, e o garoto pensa em testar algo. Então chama o dragão e pergunta se ele está falando daquilo. Uma pequena bola de energia dançava em suas mãos. Murakan começou a recuar com medo.
Impossível. Isso é loucura. Soderet fez um contrato com uma criança como você? Perguntou ele ao garoto. Ei, garoto, parece que você é a pessoa com quem devo cumprir a minha promessa com Soderet. Jin tenta questioná-lo, mas ele continua dizendo: você ainda é muito jovem para entender os detalhes. E eu não estou muito bem para te explicar. Acho que vai ser difícil para uma criança da sua idade entender. Jin silenciosamente assente com sua resposta. Antes de mais nada, como amigo de Soderet, permita-me apresentar-me formalmente. Um vento forte sopra e uma energia escura começa a se formar no ar e a girar em torno do corpo de Murakami. Ele estava se transformando em sua forma de dragão. Um enorme dragão negro que preenche toda a sala subterrânea entra na visão de Jin. Uma voz imponente abalou a sala. Eu sou Murakami, representante e amigo de Soderet, o último descendente do primeiro ser criado das sombras. Seguindo a promessa de 1000 anos, serei seu amigo para toda a vida a partir de hoje. Diga-me seu nome. Eu sou Jin Rukandel, 13º e o mais jovem dos filhos de Rukandel. Monte Murakami, onde foi construído o Castelo da Tempestade, foi nomeado em homenagem ao dragão. Esse dragão foi um poderoso governante que reinou na área por muitos anos. Entretanto, há 1000 anos atrás, ele perdeu a batalha contra o patriarca Rukandel. Dizem que depois da derrota, ele caiu em um sono profundo. Então, saindo da biblioteca, o prota pensa que, na verdade, eles não eram inimigos, mas sim amigos. O contratante é sempre acompanhado por um dragão guardião. Ainda assim, nada sabia sobre o dragão, sendo sempre um mistério. Mas faz sentido o dragão estar adormecido. Agora, ele acha que tem um guardião. Na área subterrânea do castelo, ele avisa Murakami que voltou e lhe entrega uma cesta que sua babá fez. Murakami fica feliz com a cesta que ele havia trazido. Então, como ele ficará com Murakami a partir de agora? Ele quer fazer muitas perguntas. A torta de morango foi a primeira comida gourmet que Murakami comeu em 1000 anos. Jin, então, o pergunta por que ele lutou com Temar. Ele o olha e diz não se lembrar, pois já se fazem 1000 anos. O mais importante eram umas tortas de morango. Jin pensa que descobriu o que Murakami mais gostava. Ele é louco por tortas. O dragão pergunta o que o jovem vai fazer lá. Jin explica que vai ali para copiar o livro, já que se levar o livro, ele pode ser descoberto. O drago fica surpreso e pergunta se ele entende tudo no livro. O garoto responde chateado que só entende um pouco. Murakami fala para ele ficar despreocupado, pois as outras crianças estão distraídas por aí com outras coisas e não conseguem fazer o mesmo que ele está fazendo. Jin diz ser o mínimo que ele, como Rukandel, pode fazer, já que tem toda a sua família para competir. Então precisa fazer ainda mais para superar todos eles. Ele pergunta a Murakami se fosse o primeiro patriarca, quanto desse livro ele entenderia. Murakami responde que Temar, quando tinha a idade de Jin, ainda não entendia uma frase sequer do livro. A teoria é diferente da batalha real. Temar lutava bem, mesmo sem ler livros. Você tem talento, mas Temar tinha mais. Essa fala surpreende Jin. Então ele pergunta: não serei capaz de ser como o primeiro Lorde Patriarca? Depois de um breve silêncio, Murakami diz: não, o que deixa Jin olhando para ele confuso. Ele aponta para o livro e fala para Jin que é um contratante de Soderet, assim como Temar, e tem um cérebro para ler um livro desses. Pede para que ele treine sem parar e que não seja impaciente. Se fizer isso, pode ficar mais forte e até superar Temar. Ponhando a mão na cabeça de Jin, o garoto olha e pergunta se ele realmente acredita nisso. Murakami responde que sim. E se o jovem sabe qual é o apelido de Soderet? É infinito. Como o poder de Soderet não tem limite, o jovem também não teria. Dando um tapa de liberação de energia nas costas do garoto, ele fala para ele parar com isso, pois ele vai ensinar uma habilidade para ele se sentir melhor. Com o impacto, ele pergunta o que é essa energia. Murakami responde ser liberação espiritual e que o garoto teria que aprender a usar. Pessoas como você e eu podem usar o poder espiritual. São capazes então de liberar energia espiritual e transferência de mana. Precisa ser bom nessas duas técnicas, então vai treinar pelos próximos 3 anos. Jin o observa enquanto Murakami continua explicando. Ele não pode explicar nada, já que ele não sabe o básico. O garoto gera uma bola de energia deixando Murakami chocado. Ele diz
já saber fazer isso. Murakami pergunta se ele também sabe fazer transferência de mana, o que em seguida Jin faz com uma demonstração. Ele fica surpreso, pois somente os mais inteligentes conseguem fazer isso tão cedo. Então decide que vai mostrar ao jovem a liberação espiritual. O ar fica sombrio e as sombras voam em volta de Murakami como fumaça, enquanto ele diz: todas as sombras nascem pela vontade de Soldered. Ele é o mestre de todas as sombras do mundo. E você, jovem, é seu único contratante e pode se tornar o mestre de todas as sombras. Com uma aura mortal, ele finaliza e pergunta o que o jovem acha. Jin olha surpreso e fica feliz. Algum tempo depois, em outro lugar, Luna havia acabado de limpar uma área com monstros. Um guarda a chama e a avisa de que eles finalizariam assim que terminasse mais 5 áreas. Mas ela diz que já fazem 4 meses, então deve ser o suficiente, e pede para que ele peça aos homens para descansarem. Pergunta ao guarda se ele sabia o que uma criança de 9 anos gostaria como presente. Hoje é o dia em que os gêmeos Tona deixam o Castelo Tempestade. Jin e Dilly desceram para o pátio para se despedirem dos gêmeos. Depois das cortesias, Jin olha pela janela quando sua babá o chama. Ela está com um bolo em suas mãos, lhe desejando feliz aniversário. O que mais o surpreende é que Khan também veio se apresentar, mas ele somente veio para informar que sua irmã mais velha, Luna, estava ali para vê-lo. Foi a primeira vez que a criança viu sua irmã depois do ritual de seleção. Cabelos prateados deslumbrantes, pele de porcelana e olhos profundos, que pareciam perfurar tudo em sua visão. O olhar profundo de Luna continha uma sensação inexplicável de perigo e ameaça. Aqueles olhos eram de alguém que tinha matado milhares de guerreiros poderosos, enquanto ela lentamente se aproximava do reino do Imperador da Espada. Apesar de ser a mais forte entre os irmãos, abandonou o desejo de se tornar a futura matriarca, se livrando da guerra de sucessão. Então, ela era uma estranha tanto para a família quanto para ele na sua vida anterior. Jin pensa que para ela, ter vindo ao castelo deve ter acontecido algo muito grave com o clã. Será que ela descobriu sobre a biblioteca? Pensa ele. Então, frente a ela, ele a sauda. Ela menciona que ele havia crescido. Ele diz que se soubesse que ela viria, teria se vestido com algo melhor para a receber. Que fofo da sua parte, ela diz enquanto dava tapinhas na cabeça de seu irmão. Você está doente? Parece desconfortável, pergunta, segurando pelos ombros. Isso? Eu estou um pouco nervoso, já que é a primeira vez que a vejo de perto. Luna, com um olhar obscuro, pensa: será que ele acha que sou como nossos irmãos, que roubam uns aos outros, já que arrastar outros para baixo é tradição na nossa família? Ele suspeita que vim para vigiá-lo? Ela recua e diz que foi insensível, já que ele também é do clã Rukandel, e se desculpa em seguida, se ajoelhando, pega em sua mão e diz que gostaria de falar com ele a sós, pedindo para que ele peça para sua babá e seus cavaleiros saírem. Ele se surpreende por ela querer falar a sós com ele, mas, baixando sua guarda, ele concorda e pede para que saiam. Sozinhos, ela inicia dizendo que tem algo para falar. Ele a pergunta sobre o que seria. Ela diz que desde a visita de seu pai, seus irmãos começaram a prestar mais atenção nele. Significa que quando ele sair do castelo, todos os seus irmãos estarão vigiando e ficarão contra ele, e não quer que ele seja pego na luta da família, perca sua felicidade. Ela gostaria que ele não fosse ferido pelos costumes de Rukandel. Ele se surpreende. Será que ela havia desistido de se tornar a matriarca por isso? Mas se ela queria que eu não me machucasse, por que também não me avisou na minha vida passada? Será que era porque eu não valia a pena? Ou talvez porque os outros irmãos não me viam como oponente? Então, ele fala para ela que agradece pelas suas palavras, mas pretende continuar a lutar. Ela tenta dissuadi-lo, dizendo que está falando sério e que não está dizendo porque acha que ele vai ser uma ameaça a ela no futuro. Ele diz saber, já que sofreu uma tentativa de assassinato. E devido a esse incidente, a luta já havia começado. Um irmão nosso tentou matá-lo dentro do Castelo Tempestade? Ao seu grito, a aura começou a sair do corpo de Luna. Quem tentou te assassinar?
Não posso dizer, diz Jim. Para ser sincero, eu nem descobri quem foi ainda. Olha, eu estou bem, mas estou feliz por ter aprendido que nem todos os meus irmãos me odeiam. Luna fica em silêncio e depois o abraça dizendo: Jim, meu querido irmãozinho, você já caiu na luta nojenta do nosso clã. Estou triste por isso. Ele pensa que sua irmã parece ser gentil e fala para ela não ficar tão triste. Ela então concorda, dizendo, mais animada, que ele estava certo. Hoje não era um dia para falar dessas coisas, já que era o seu aniversário e ela havia ido ali somente para lhe dar um presente. Tirando ele de sua jaqueta, ela o entrega uma caixinha com um pingente. Luna pede para que seu irmão se vire, pois ela quer colocar em seu pescoço. Ele concorda se virando. Colocando o pingente, Luna diz que quando ele estiver em uma situação que não consiga suportar, é para ele esmagar o pingente, pois não importava onde ele estivesse, ele iria para lá na hora. Então, era para ele sempre carregar com ele o pingente, o parabenizando pelo seu aniversário. Ele agradece a sua irmã. Então, sua babá traz um bolo e fica feliz quando vê Luna dando uma colherada de bolo para Jim. Depois de um tempo, ela se despede e ele diz para ela ter uma viagem segura. Mais tarde, na área subterrânea, Murakan cumprimenta Jim e pergunta o que é isso em volta do seu pescoço. Jim responde que é um presente de aniversário. Não sei quem te deu isso, garoto, mas deve gostar muito de você. Jim pergunta o que é esse pingente. Ele diz ser um item do rei da besta demoníaca, Orgal. Há 1000 anos, incontáveis pessoas morreram tentando adquiri-lo. O Prota pergunta se o objeto é tão incrível assim. O dragão concorda e fala que ele tem imunidade a qualquer ataque mágico abaixo de 5 estrelas e fortalece a habilidade mágica do portador, tendo também uma função de invocação. Jim diz que ele sabe mesmo das coisas, e o dragão, se gabando, afirma que sabe, já que estava ativo, sendo um demônio conhecido na época. Ele então supõe que o dono da energia poderosa que acabou de sair havia dado isso a ele. Jim concorda e diz ser sua irmã mais velha e pergunta como ele conseguiu sentir a energia dela. Provavelmente ela também deve ter sentido a minha, diz Murakan, deixando o garoto assustado. Jim o pergunta se ele não acha que ela vai contar sobre eles ao clã. Murakan o acalma dizendo que ele estava se preocupando à toa, já que a pessoa que deu esse presente foi ela, e esse presente é tão valioso, ele acha que ela não dedudaria seu irmãozinho. Então ele pode confiar nela. Do lado de fora do castelo, Luna estava observando e diz que, como pensava, consegue sentir uma energia muito forte que não estava ali. Se Jim está preparando algo, ela deve fingir não saber. E diz que não importa o que ele faça, ela vai sempre apoiar seu irmãozinho. O tempo que Jim achava que iria perder no Castelo da Tempestade não aconteceu. Ele acabou ganhando reconhecimento e expectativa de seu pai, o coração da Fênix de Merry e uma conexão com Luna, até um encontro com o terrível dragão negro. Essas são coisas que ele não poderia imaginar na sua vida passada. Então o tempo passou e ele fez 10 anos e já iria sair do Castelo da Tempestade. Continuou as preparações para ir para sua casa. O instrutor que o treinava pensa que realmente esse jovem atraiu o patriarca. Quando ele treina as pessoas, ele é quem as avalia, mas os olhos de Jim é que o estava avaliando. Então, fala que eles vão treinar por ali hoje. Jim concorda. O professor o chama e Jim o questiona se há algo de errado com o treinamento. Então o professor se curva e diz que foi uma honra treiná-lo, já que ele vai sair do Castelo da Tempestade e promete que vai dar o seu melhor treinando ele até o fim. Jim diz que conta com ele. Mais tarde, ele coloca o seu dedo indicador acima de uma chama de vela. A chama que tocou a ponta do dedo não teve absolutamente nenhum efeito, o que o deixa muito feliz. Jilly fica surpresa por ele conseguir fazer isso e pergunta se não está quente, o que o garoto responde não estar e parecer água morna. Ela diz ser ótimo que o presente de Merry o está ajudando. Somente teria ouvido sobre o poder da Fênix, mas era a primeira vez que via pessoalmente. O jovem pensa que talvez tenha absorvido pelo menos metade do poder e que poderia absorver tudo
em alguns anos. Dilly o olha orgulhosa enquanto tira as roupas do guarda-roupa. Ela então diz que eles iriam embora amanhã bem cedo e que se ele precisasse de algo era para dizer. Então nota que na cama há livros e pergunta se é para guardar aqueles livros em algum lugar separado. Ele diz que sim, pois vai lê-los no caminho. Ela pergunta se há algo mais para separar. Ele responde que são somente os livros. Ela fala que entende e diz que vai preparar uma torta de morango para hoje. Ele agradece e diz que vai sair por um momento e já volta. Jim vai até Murakan e o lembra que amanhã eles vão deixar o castelo. Murakan diz que não se esqueceu, já que estava esperando por esse dia há muito tempo. O garoto pergunta como ele planeja o seguir, e o dragão diz que é para ele ficar sossegado, pois ele é o lendário dragão negro. Dando a Jim uma piscadela e continua dizendo que não importa o quão fraco esteja, vai ter cuidado para não ser pego. Como assim você está enfraquecido? Por que não me disse isso antes? Perguntou o garoto. Dragão diz que esteve dormindo por 1000 anos. Jim pergunta se ele poderá recuperar sua força. Murakan fala que quando Jim ficar mais forte, ele ficará também. Afinal, ele é o seu dragão guardião. Então corra e se torne mais forte que Temar, diz ele ao garoto. O garoto pergunta: você diz que os Rukandels eram uma família de espadachim mágicos, não é? O dragão responde que escutou de Soderet na sua vida passada, que a família Rukandel era originalmente uma família de espadachins, e o primeiro patriarca era o mais forte de todos os tempos. Mas quase ninguém sabe. O motivo não era só para focar na espada, e sim um tratado humilhante de 1000 anos atrás. Pessoas o elogiavam por ser o guardião, mas ficariam desconfortáveis se ele aparecesse lá. Há 1000 anos, eles ficaram felizes pela presença deles e admirados por Jim ser o mais respeitado do mundo. Jim o questiona se os Rukandels realmente fariam isso. A história parece forçada, mas vou me esconder bem, não se preocupe, ok? Diz o Drago. Jim concorda e pergunta o que ele vai fazer com o domo de vidro, pois se alguém for lá, irá ver que está vazio. Drago avisa que fará um clone. E Jim fala, e se descobriram o dragão? Já bravo, ele diz que ele é o dragão das sombras, ponhando a mão na cabeça do garoto. Ele diz para Jim ficar sossegado, pois ele consegue fazer um clone de olhos fechados. Como ele não está com todo o seu poder, vai ser difícil manter o clone ali, mas ele vai fazer o possível para manter até Jim crescer. O garoto agradece e lá vai o dragão reclamar. Mas Jim diz que trouxe algo especial para ele dessa vez, tirando um vinho e uma torta de morango. Drago fica todo feliz e Jim o avisa para não ficar bêbado e fazer um clone estranho. Ele então responde ao garoto que acha que ele é bobo e pede para que ele apresente sua babá mais tarde. No pátio, a babá o arruma e avisa que ele não terá mais tanta folga quanto teve no Castelo Tempestade. Ela diz que vai ser difícil essa nova rotina, mais ocupada. Então, ela também não vai mais poder assar torta sempre que ele quiser. Eles combinam que vão se esforçar. Os Cavaleiros Guardiões, Jeremy e Holtz, cumprimentam o jovem mestre e diz que eles dois iriam escoltá-los com segurança até o Jardim das Espadas. Então, em 30 de outubro de 1790, finalmente saem do Castelo da Tempestade para a casa principal. A carruagem, puxada por cavalos, estava viajando na montanha. Edília observava a neve, enquanto falava que parecia que iria acumular muito rápido. Talvez eles teriam que esperar em alguma vila ali perto. Ela disse que talvez eles pudessem usar o portal se nevar muito, o que Jim concorda. De repente, a carruagem chacoalha, fazendo o garoto e a babá se desequilibrarem. Um grupo estava atacando a carruagem. Estamos sendo atacados! Jeremy e Holtz gritaram em voz alta. Imediatamente, Dilly cobriu Jim com seu corpo e observou a situação do lado de fora. Está tudo bem, jovem mestre. Você tem a mim e 2 cavaleiros guardiões de 7 estrelas para protegê-lo. Não precisa se preocupar. Existem cerca de 20 assassinos e eles parecem ser compostos de magos e guerreiros. Mas talvez tenham arqueiros com eles também. Não acho que tenha alguém acima de 7 estrelas. Jim pensa em algo e num salto diz a Dilly que eles precisam sair da carruagem imediatamente. E um guardião de Rukandel não queria deixar um filho de Rukandel para trás. Isso significa que um dos dois tinha que ficar ao seu lado o tempo todo. Então, provável que sejam falsos
ou traidores. Dilly estava com o rosto distorcido de fúria. A raiva foi dirigida para os 2 traidores, bem como para si mesma, por perceber a situação somente depois de Jin ter apontado. Peço desculpas, jovem mestre. A partir de agora, Dilly irá o proteger como membro do clã Rukandel. Por favor, seja paciente, mesmo que a minha proteção acabe por ser um pouco drástica ou violenta. Dilly de repente balança a garra que estava em sua mão na diagonal. A carruagem de aço foi cortada facilmente e desmoronou. Ela então imediatamente carregou seu jovem mestre e pulou para fora do metal, correndo como uma flecha, voando como o vento. Correndo, Dilly pede desculpas e vai se certificar de receber uma punição severa por esse incidente assim que voltarem ao clã. Jin diz que não é hora para pensar nisso e pede para ela os levar até os cavaleiros, pois quer verificar algo. Dilly o pergunta por quê. Edinha responde que os que estão atacando podem ser seus aliados, a deixando surpresa, e continua dizendo que se ele fosse um alvo, assim que saíram da carruagem tentariam o matar, mas agora está muito quieto. Então Dilly carrega o menino e corre para o campo de batalha. Lá eles veem o emblema da folha e da besta negra. Então Jin diz: é o clã Yuta e o clã mágico de Mythel, mercenários do Rei Negro. O mago vê Dilly com Jin em seu colo e avisa que o garoto está vivo e pede para priorizar a proteção de Jin Rukandel. Um cavaleiro, entrando na frente de Dilly para os proteger, diz ser o vice-capitão do 3º Esquadrão do Rei Negro e vieram resgatar Jin de acordo com o pedido dos Rukandels. Como ousam tentar machucar um jovem mestre? Jin pensa que não eram traidores e sim falsos. Se fossem cavaleiros de 7 estrelas, não teriam sofrido tanto. Quem são vocês? Quem os enviou? Pergunta Dilly furiosa. Que pergunta estúpida. Não temos nada a dizer a um cão dos Rukandel. Dilly pergunta a Jin o que irão fazer. Ele a responde: mate um deles e corte os braços do outro, antes de o trazer para mim. Seu desejo é uma ordem, responde a babá. Quando Jin pensou, Dilly já havia se atirado em direção aos 2 impostores. Enquanto ela atravessava a paisagem, o ar rasgou como num estrondo e explodiu. Ela era uma flecha em alta velocidade. A garra de 3 pontas rasgou o pescoço do falso Jerome. O impostor poderia até reagir à velocidade da babá, mas ele nem notou sua morte. O Holtz, falso que estava ao lado de Jerome, virou-se para encontrar a figura de Dilly, que havia passado por eles. No entanto, ele não poderia seguir seu movimento, com seus olhos destreinados. Enquanto tentava se defender, o som de seu braço direito e a espada caindo na neve foi ouvido. E em pouco tempo, a garra de Dilly cortou o braço esquerdo. Os mercenários e os mágicos não podiam deixar de observar o fenômeno que ocorria diante deles com um espanto. Ela agarrou a cabeça do impostor e o levou firmemente diante dos pés de Jin. Parece que seu mestre subestimou seu adversário. Para se tornar babá dos Rukandel, a pessoa precisa ser uma artista marcial acima de 7ª estrela. Se estava a tentar assassinar um filho de Rukandel, deveria enviar 3 ou 4 cavaleiros de 8 estrelas. Enquanto Jin falava em um tom frio, o falso Holtz grita: isto é apenas um aviso. A era dos Rukandels irá chegar ao fim. Eu também quero que isso aconteça. A fala de Jin provocou uma surpresa e confusão entre os mercenários. E continua, porque quando a era dos Rukandels acabar, a era de Jin Rukandel vai começar. O homem então grita: glória aos Zipfels! Então você é um seguidor de Zipfels? O clã de magos que domina a outra metade do mundo? Zipfels são os opostos dos Rukandels, que sempre almejaram o pico da esgrima. Eles almejam o pico da magia. Há 1000 anos, quando o patriarca de Rukandel morreu, Zipfel forçou um pacto que proibia os Rukandels de usar magia. Devido ao pacto, os Rukandels tiveram a magia selada, sendo inimigos de 1000 anos. Jin fala que estava pensando em quem seria tão ousado de fazer algo assim. Então você é um seguidor de Zipfel? Dilly o joga em qualquer lugar. Não vale a pena interrogá-lo. Dilly concorda e sai arrastando o homem pelos cabelos, enquanto ele grita para que o matem logo. Jin pensa que, como os clãs são inimigos, é normal acontecerem atos terroristas, mas hoje foi diferente.
Mas não importa o quão elaborado seja, deveria ser difícil enganar uma artista marcial de 7 estrelas. Então ele se questiona se é uma interferência de uma certa pessoa. Gilly volta e diz que fez como ele pediu. O garoto a elogia e pergunta ao homem à sua frente se ele é Murka, vice-capitão dos mercenários do Rei Negro, o que o homem assente que sim. Jin diz a Murka que foi graças à sua distração que eles conseguiram escapar. Então, assim que voltarem, ele falará sobre ele ao clã e irá pagá-los generosamente. Murka diz que fará seu melhor. Que tipo de garoto ele é? Pensa Murka. Mesmo que ele fosse um Rukandel, ele era apenas um garoto que tinha acabado de deixar o Castelo da Tempestade e entrou no mundo. Ele só tem 10 anos. Seu discurso e comportamento não eram de uma criança. Para não mencionar, o seu método de eliminação do assassino sobrevivente foi extremamente cauteloso. Talvez o que ele disse mais cedo não foi só uma besteira. Ele se vira então para os seus mercenários e fala: tome cuidado para não cometer o menor erro até que chegamos ao portão. Sem palavras feias, entenderam? Os mercenários o questionam sobre essa decisão, já que nunca ligaram para esse tipo de coisa antes. Murka fala para calarem a boca e o ouvir. Ele diz ao capitão que agora eles podem continuar. Ele sem graça concorda, deixando seus mercenários sem entender. Caminhando na neve, a babá pergunta se não tem problemas deixar um impostor solto. Jin responde que vai dar tudo certo, já que se for encontrado morto ou vivo, servirá de exemplo para os outros. Edile fez muito bem. Ela o agradece e diz que se andarem mais 2 horas, chegarão a um vilarejo. O garoto responde que então vão ter que esperar até a neve passar e fala para Gilly não ficar triste, pois não foi sua culpa. Até Khan não havia notado. Seria ainda mais difícil ela perceber. Ela fica chateada e se vira se desculpando. Ele pensa que Gilly nunca muda. Já que a babá segue o destino da criança a qual é encarregada. Também era sua babá em sua outra vida e foi subestimada por causa que ele não tinha talento. No dia em que ele foi expulso, eles também a expulsaram e ela ainda pediu desculpas por ter servido inadequadamente. Ela era assim: não vou ser duro com ela, mas agora é diferente, ela tem que amadurecer. Então ele escuta ela dizendo que vai aceitar qualquer punição que ele a der. Ele fala que não é para ela se culpar, sendo isso uma ordem. Ela pode ser a babá, mas também é a única cavaleira guardiã que ele tem. E se focar nisso, vai ter problemas com a escolta. Então, ele pede para ela não o fazer repetir. Ela, surpresa, aceita, dizendo que vai melhorar. Pensa que o jovem se importa com ela, dizendo só para ela essas palavras. Então, vai se esforçar para não causar problemas. Pensa que vai dar de seu melhor, toda determinada. Como ela é fofa, eles finalmente chegam à aldeia. Enquanto Murkan pede uns quartos na hospedaria, Jin pensa que aqueles cavaleiros podem ter sido enviados por ele, pelo transformador Volvart Gaston. Nem todos os dragões conseguem se transformar perfeitamente. Volvard é o único que consegue. Ele usou essa habilidade para cometer crimes e trouxe caos ao mundo. Se for realmente ele que interferiu, vai ser problemático. Ele não fez nada notável até agora. Jin pensa enquanto tira o casaco já em seu quarto e talvez ter Velmont como aliado seja útil. Ele não deveria escolher alguém que o atacou, mas antes que ele se meta em maiores problemas, ele deve ver se tem algo ali. Jin boceja e lhe diz que estará ali fora se ele precisar dela. Mas quando ela olha, ele tinha acabado de dormir. Ela fica feliz. Mais tarde, um gato aparece miando e acordando o garoto, que reclama que está muito barulhento, e se levanta. Ele pensa que mesmo treinando, talvez tenha pedido demais para um corpo de uma criança de 10 anos. Então ele olha para a janela e vê um gato desesperado tentando entrar. Se assusta ao perceber que o incrível dragão negro agora era um gatinho fofo. Ele pergunta ao gato se era isso que ele queria dizer quando falou em se esconder e o seguir. O gato fica feroz, mostrando suas garras. Então Jin cede e abre a janela. O dragão começa a reclamar com Jin, quando tropeça e bate a cabeça no batente da janela. Gilly entra desesperada e quando vê um homem perto de Jin, põe suas garras para fora com uma aura assustadora e pergunta:
como ele ousava ir atrás de seu jovem mestre, partindo para cima dele, e o interroga, perguntando quem é ele e qual o seu propósito. Jin pede para Dilly esperar. Quando Murakan nota o nome, fica todo fofo, falando que finalmente se encontraram. Dilly fica confusa, enquanto Jin acha ele um idiota. E ele continua falando que queria encontrar com ela todo esse tempo. Então Jin finalmente os apresenta. Apontando para Murakan, ele fala que é o guardião de Rukandel, o dragão negro, e apresenta Dilly, o que o dragão diz saber ser sua preciosa torta de morango. Ela se curva e se desculpa por ser desrespeitosa com o guardião. O Drago diz para ela não se desculpar, pois a perdoaria sempre sua preciosa torta de morango. Ela então o questiona, por que ela é uma torta de morango? Ele diz que é porque ela faz maravilhosas tortas. Então finalmente ela se toca de que foi Murakan quem pediu todas essas tortas ao longo do tempo. E o questiona por que ele fez tantos pedidos. Jin pede para Dilly se sentar e diz que vai explicar. E assim conta toda a sua história. Depois de descobrir tudo, a babá fala que então havia muita coisa de que não sabia. O garoto pede desculpas por a enganar. Ela diz olhando que magia, contrato com Sodrit e um dragão a deixam muito feliz por ser a babá dele. O prota diz que agora ela sabe e é sua cúmplice. Então ela não pode contar que Murakan despertou a ninguém. Ela diz que o vai ajudar e vai tomar cuidado. O dragão encherido diz para ela não se preocupar, pois ele vai estar com Jin. Ela então agradece pela preocupação e pergunta se o barulho era da transformação sendo desfeita. Então ele responde que é porque ele tropeçou, deixando-a incrédula. Então ela pergunta a Jin, desconfiada, se é seguro confiar nele. Ele diz que provavelmente é. No portão de transferência de Mythel, Dilly agradece os serviços de Murka. Ele diz que ele será bem pago. Os mercenários estranham o gato de Jin e se questionam se ele sempre esteve com ele. Murka agradece pela experiência e diz estar ansioso pelo que o jovem Jin irá fazer no futuro. Então diz a Dilly e tem uma pergunta. Por que alguém com grandes habilidades abandonou seu clã para ser babá do jovem Rukandel? Ela fica em silêncio e finalmente responde, se virando, que não é um grande motivo para falar sobre. Murka diz entender e pede desculpa pela sua grosseria. Ela diz estar tudo bem e se despede deles. Dentro do portão, eles são recebidos por um atendente e pede suas identidades. Então Dilly mostra o brasão e pede para serem mandados para Carlon, na aliança de Hulfester. O guarda reconhece o brasão dos Rukandels, lhes dando boas-vindas e os guiando para um assento especial. No lugar, o atendente diz que se eles esperarem ali, vai chegar rápido. Dilly chama Jin e diz estar preocupada, já que ele poderia ser descoberto. Ele pergunta se ela está falando sobre magia. Ela afirma dizendo que é a única coisa que ninguém vai permitir. Jin pede para ela não se preocupar, pois vai esconder muito bem. Então eles notam que alguém chegou. Um garoto, carregando o emblema do dragão dourado, de Zipperfel. Ele tinha cabelos prateados e olhos cor de violeta. Jin pensa, quem é esse? Já que parece familiar. Então o garoto com desdém diz não se surpreender, já que não queria ir para Hulfester, já que encontrou lixo ali. Então ele nota o gato e diz que ele é fofo. Murakan se aproxima sem intenção, e quando o garoto vai passar a mão nele, ele o ataca, o arranhando. Os guardas gritam seu jovem mestre, prestes a atacar, mas o garoto intervém, dizendo ser um ato de um animal. Então, procurar briga só iria arranjar problemas, além de ser estúpido, sacar a espada na frente de um Rukandel. Então o garoto olha Jin, que não reagiu, e continuou a ler seu livro. Dilly acariciando o Dragogato, orgulhosa. O garoto pensa que o filho mais novo dos Rukandel é um cabeça fria. Ele então decide se apresentar. Olá, sou Beradin Zipfel. Gostaria de pedir desculpa por minha grosseria, diz estendendo a mão para Jin. E o olha e pensa que Beradin Zipfel é um mago genial e um forte candidato a patriarca, ídolo entre jovens, por ter ambas habilidades e caráter nobre. Jin costumava ver seu rosto no jornal junto com as notícias de suas realizações. Entendo, diz Jin. Eu também estava observando você, para ver que tipo de pessoa você é. Por isso, é um alívio ver que você não é tão idiota. Por que você fez tal julgamento?
Perguntou o Zipfel. Mesmo que fosse apenas uma piada, se você tivesse permitido que seus subordinados desembainhassem suas espadas, você teria que viajar para Rufester sem escolta e também teria perdido pelo menos 2 dedos. Zipfel ri enquanto diz que essa é uma piada muito divertida. Jim responde que parece estar brincando, com um olhar frio. Bem, tudo bem, você é confiante, mas deixe-me dar-lhe algum conselho. Da próxima vez que você encontrar um Zipfel rude que fez algo ofensivo, não corte seus dedos de forma imprudente. Isso causaria desavenças a ambos os clãs. Isso é que parece uma piada de verdade, Beradin Zipfel, diz Jim. Você acha que meu pai, Cyril Rucandel, e seu pai, Eliak Zipfel, mobilizariam seus clãs inteiros devido a uma briga entre crianças? Os olhos de Beradin se arregalaram e rindo ele responde: verdade, mesmo com os dedos cortados, só acabaria com algumas moedas de ouro como compensação. Você me ensinou algo. Vou me lembrar de retornar esse favor em outro dia. Jim recusa e pede para que ele pague hoje. Então Beradin concorda. E Jim diz que é para ele ficar quieto até que o portal se ative e pede para ele não incomodar seu descanso. Beradin Zipfel devolveu o favor, assim como Jim exigiu, mas pensa que se não fosse por causa de seus clãs, teria pedido para ele ser seu amigo. Os olhos de Beradin brilhavam de curiosidade, enquanto ele olhava para o menino de 10 anos. Jim estava exausto, porque Beradin não parava de olhar para ele, mesmo depois dele ter o ameaçado. A mana azul começou a atingir a sala de espera especial. E ouviram a voz do atendente dizendo: obrigado pela sua paciência, você será teletransportado em alguns momentos. Em seguida, uma luz os cobriu suavemente. Então, antes de ser teletransportado, Beradinho grita: eu me diverti, vamos nos encontrar novamente, Jim Rucandel. Jim responde que não quer ver ele nunca mais, mas Beradinho não consegue ouvir. Finalmente, eles chegam à casa principal do clã Rucandel e são recebidos pelo mordomo. O Jardim de Espadas. O lugar simbolizava e representava os Rucandels. Como o nome sugere, o amplo e vasto jardim tinha mais espadas plantadas nos solos do que flores ou árvores. Há milhares de espadas pertenciam aos Rucandels e membros dos clãs falecidos, mas não a quaisquer membros. Não se tinha o direito de ter espadas no jardim só porque era membro do clã. Era um direito especial concedido apenas a membros que contribuíram para o crescimento e prosperidade do clã. Já foi o maior desejo de Jim ter sua espada plantada neste jardim. Ele pensa que em sua vida passada era fraco e não era inteligente. Foi tolo em pensar que conseguiria somente com trabalho duro alcançar algo. Nesta vida, vai valer a pena morar neste lugar ruim. Ele caminhou lentamente em direção aos seus pais. Enquanto caminhava para frente, Jim sentia os olhares de seus irmãos que estavam em fila em ambos os lados. Já faz muito tempo, meu filho. A mãe de Jim, Rosa Rucandel, senhora da casa, foi a primeira a falar. Sim, mãe, respondeu. Cyril, pai de Jim, o olhava com atenção, já que ele carregava um gato. Então ele o pergunta: você pegou ele na rua? Jim responde acariciando que o tinha adotado. Você não o pegou, mas o adotou. Os cantos da boca de Cyril se ergueram. Uma resposta ousada e confiante. Eu gosto disso. É adequado para um Rucandel ter tal atitude quando obtém algo. A expressão de algum de seus irmãos tornou-se sombria. O gato saltou nos braços de Rosa. Surpreendentemente, ela simplesmente o pegou e começou a acariciar seu pelo. Sua mãe pergunta qual seu nome e o garoto responde ser Nabi Rucandel. Seus irmãos ficam irritados, já que ele pôs o nome de um Rucandel em um vira-lata e perguntam a Dilly como ela o educou para colocar esse nome em um gato. Mas assim que Cyril abriu a boca, todos eles se calaram imediatamente. Por que você deu a ele o nome da família Rucandel? Jim responde que é para ele ser responsável por ele, já que ele não é um mero gato, mas o primeiro ser vivo que ele adquiriu. Então achou que deveria dar a ele um nome que significasse e tivesse peso. Cyril assentiu calmamente. Mas filho,
Você realmente percebe quanto peso o nome Rukandel tem? Jin assentiu, sem hesitar. Estou ciente do peso, diz ele. Isso significa que se alguém tentasse ferir Nabi, eu teria que defender sua honra. Você parece ter um dom para fazer inimigos, filho. Seus irmãos estão olhando para você tão intensamente. O que você acha? Os olhos dos irmãos estavam tingidos de raiva. Parece que sim, mas também tem o dom de matar meus inimigos, pai. Bom, acho que todos vocês devem estar no limite, já querendo lidar com seu irmão mais novo, obstinado, disse Iram, se virando para entrar no castelo. 4 anos depois, no início do verão, Jin estava na área de treinamento e já tinha 14 anos. Era um cavaleiro de 2 estrelas. Ele olha quando o instrutor o chama, o avisando que o treino havia acabado. Jin o pergunta do porquê só treinaram de manhã, o que o instrutor o lembra que ele ainda vai treinar com Luna à tarde. O garoto diz ser verdade. Largando a espada, diz que vai comer. O instrutor pergunta se ele não vai comer com a sua família e por que vai comer com os cadetes mais novos. Parece que sua mãe está desapontada. Jin diz estar tudo bem, dando um suspiro, e fala que é melhor do que comer com seus irmãos, fazendo uma guerra de encaradas. O instrutor diz que entende e que vai avisar sua mãe. No refeitório, Belop, um amigo, entrega a comida ao Jin, que o agradece. Jin pensa, olhando, que Belop é um plebeu e em breve ele vai ser desqualificado de ser um cadete e expulso. Mais tarde, indo ao treinamento de Luna, ele pensa que a sua liberação de energia está em 2 estrelas e a sua mana está em 4, enquanto a esgrima também está em 2. Nesse ritmo, ele vai conseguir atingir a esgrima de 3 estrelas em 2 anos. Mas antes disso, ele precisa treinar. Na sala, sua irmã o chama: meu querido irmãozinho, o treino de hoje vai ser igual ao de ontem, mas você tem que tratar esse treinamento como algo diferente todos os dias, entendeu? Ele, posturado, diz a sua irmã que entende. Então, ela pede que ele use o seu olho da mente e assista com ele, o que ele acha entediante. Ele pensa que vai ter que se adaptar a um treino que nunca ouvira falar antes. Para aqueles que vivem empunhando uma espada, aprender a usar o olho da mente é mais importante do que qualquer outra coisa. Não abra seus olhos, diz ela. Ele fica em silêncio e pensa que o olho da mente é um estágio de iluminação que somente cavaleiros acima de 7 estrelas podem usar. E ela está ensinando ele e ele ainda só tem 2 estrelas. Além de que parece uma aura dispersa, mas ele vê que sua irmã não está usando aura. Então ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas logo ele descarta a ideia, porque disse que confiava nela e tem certeza que ela tem algo em sua mente. E vai chegar a um dia em que ele vai entender todo esse treinamento. Ela o elogia por ter feito muito bem e pensa que sabia que ele iria bem, mas ele sempre supera suas expectativas. Ele tem uma concentração, uma postura ótima, que não são vistas em cavaleiros de 2 estrelas, mas ele tem potencial e em poucos anos vai conseguir entender. Ela pede em pensamento que ele continue evoluindo. Os cadetes que seriam guardiões estavam reunidos no campo de treinamento. Eles estariam lutando hoje e a atmosfera estava competitiva e ter pontuação mais altas era o que iria lhes garantir maiores salários e a possibilidade de se tornarem cavaleiros guardiães e serem tratados especialmente. Chamando a atenção de Jin, o instrutor o avisou que hoje era um dia importante para ele e continuou dizendo que a mãe do Prota disse que ele ia conseguir derrotar todos os top 10 de hoje. Ele iria poder subir de nível para a classe intermediária no ano que vem. Tim comenta que é uma ótima notícia. Ele olha para o canto e vê que lá estava seu amigo muito nervoso e pensa que vai garantir que ele não seja expulso, mas não faz mal ser um pouco mais otimista. Garon, seu instrutor, chega ao campo de treinamento e os cadetes imediatamente se alinham. Então ele anuncia a ordem do confronto e a programação. Ele fala: haverá 3 rodadas de disputas. Você mudará o oponente a cada vez e os 10 vencedores mais notáveis poderão desafiar o jovem mestre Jin, um de cada vez. Eles então concordam. Então começa a disputa. Não havia um único cadete que pudesse derrotar Jin, mas eles
não receberam o direito de serem cadetes sem nenhum motivo. Assim finalizaram, Garon separou os 10 vencedores e pediu para o resto do pessoal voltar para suas posições. Então avisou Jin: prepare-se, jovem mestre. A primeira luta durou cerca de 1 minuto. Jin pensa que o maior recorde na disputa foi de 8 pessoas. Então, ele só precisa derrotar mais 2 para bater o recorde. Para fazer isso, ele tem que tomar cuidado com um oponente. Gary então anuncia que o próximo era Mesa. Ela entra na arena pedindo para que Jin cuide dela. Jin pensa que Mesa Milcano era uma guerreira de elite e que ela irá concluir todo o treinamento de cadete no futuro e se tornará uma cavaleira guardiã. A luta mais importante é agora. Ela diz desafiando que ficaria muito feliz em derrotá-lo hoje. Ele a responde que está ansioso para isso. Mesa então iniciou a batalha, o atacando. Jin se defendeu, percebendo que Mesa era forte, mas como ele tinha que derrotar mais 8 pessoas, ele contra-atacou. Seus ataques consistiam no mais básico, de facadas e golpes. Nenhum único movimento irregular ou estranho foi adicionado. Mesa facilmente defendeu e evitou seus ataques, mas com uma ofensiva continuou. Os pensamentos dela ficaram complicados e pesados. Por que o jovem mestre está usando apenas esses ataques básicos? Seus ataques estavam sendo padrões. Cada movimento era pesado e preciso. No entanto, essa não era a razão pela qual sua mente estava confusa. Quando ele vai começar a dar tudo de si? Ele teve a oportunidade de mandar minha espada voando agora, mas não fez. Ele definitivamente está fazendo isso de propósito. Mas por quê? Enquanto ela pensa, Jin continua balançando sua espada com uma impressão composta. Mesmo quando Mesa torceu o corpo para escapar das sequências de ataques, ele ainda seguiu os fundamentos. Mesa rangeu os dentes e pensou: será que ele está caçoando de mim? Vamos lá, jovem mestre, gritou ela. Os cadetes ao redor estavam chocados. Jin aproveitou a oportunidade para atacar novamente. Mesa pensa que tem que superar o jovem mestre dessa vez. Com certeza ela não vai perder. A espada de madeira que ela estava balançando para baixo com toda a sua força se despedaçou quando a espada de Jin a atingiu em um golpe de baixo para cima. Ela fica surpresa que sua espada quebrou. E Jin, aproveitando a brecha, põe a espada em seu pescoço, encerrando o duelo e vencendo. Ele diz à Mesa que havia sido uma ótima luta e que parece que não vai poder mais usar essa espada. Ela pensa ser impossível, já que as espadas colidiram várias vezes e ele ainda continuou atacando no mesmo ponto. Não temos tanta diferença de força, pensou ela. Por que perdi? Por não ter precisão e persistência? Isso é possível? Realmente, ele é um filho dos Rukandel. Ela então o chama e diz que vai treinar mais uma vez e um dia vai derrotar o jovem mestre. Depois, ele pensa que foi do jeitinho que planejou. Lutar contra 10 não é fácil, mas deu a impressão que iriam perder se lutassem contra ele sozinho. Finalizando os últimos duelos, ele pensa que agora será o último. Garon o elogia, que foi uma verdadeira aula, e vai ajudá-lo na classe intermediária, lhe dando já os parabéns adiantado. Jin pede que até que chegue o momento, Garon cuide dele. Então o instrutor avisa que está perto do horário de almoço e que é bom eles encerrarem. Jin pergunta quanto tempo até o almoço, o que Garon responde mais ou menos 10 minutos. Jin afirma que quer lutar contra uma pessoa e ele questiona quem. Garoto responde, já o chamando: Bellop Smith! Bellop, assustado, pergunta por que ele. E Jin responde que era para ele se aproximar, pois ele quer lutar com ele. Ele já ia o questionar novamente quando Jin o corta e diz para ele: você não pode sobreviver dentro do clã se continuar agindo assim. Venha para cá. Vou te destruir como um lixo. Bellop vai até Jin e para diante dele nervosamente, apertando o cabo da espada de madeira. Ele se pergunta por que Jin o chamou. Será que porque ele é fraco ou está tentando o mudar? Jin chama sua atenção, já que estava distraído, e em sobressalto, Bellop responde, o que faz os outros cadetes rirem dele. Jin diz a Bellop que está cansado de lutar contra os outros
e que ele, por outro lado, está mais descansado que ele. Apesar disso, ainda vai estar mais forte que Bellop, e é por isso que ele quer lutar contra ele. Bellop se surpreende e antes de terminar de perguntar, Jim o ataca com uma velocidade esmagadora. Bellop sofre com o impacto e quando Jim se distancia, ele pergunta por que Jim está fazendo isso. E ele continua atacando várias e várias vezes e fala para Bellop que ele está se defendendo bem. Jim, de repente, agarra um punhado de areia no campo de treinamento e joga no rosto dele. Enquanto Bellop tentava resistir ao impulso de fechar e esfregar os olhos, ele segura com força a sua espada e se mantém firme. Então, o prota dispara em direção a Bellop novamente, agarrando sua camisa e dando uma rasteira nele. Quando o impacto ressoa, Bellop solta um gemido profundo e cai no chão. Ele, caído, pergunta por que o jovem mestre está fazendo isso com ele. Jim responde que o chamou porque queria lutar e poderia ter matado ele inúmeras vezes enquanto estava no chão. Mas a única razão pela qual ele não deu o golpe final é porque está mostrando misericórdia. Fique de pé, disse ele. Não vou pegar leve com você de novo. Bellop abaixou seu rosto e soltou um suspiro antes de se levantar e empunhar sua espada de madeira que agora brilhava com aura. No momento seguinte, todas as expressões entraram em choque e em espanto. Instrutor, devemos detê-los. Esta é uma aula de treinamento, não um campo de batalha, falou os amigos da classe de Jim. O prota apenas respondeu, devem manter segredo do que estão vendo hoje. Vocês não podem informar a qualquer outro Rukandel deste incidente. Garon, o instrutor, só respondeu que entendeu o que Jim disse. Bellop pergunta se era isso que ele queria. Jim responde que se ele sabe usar aura, não é para se segurar. Bellop responde que se Jim quisesse lutar contra ele, não deveria ter lutado contra 10 pessoas antes. Bellop foi o primeiro a agir. Ele instantaneamente voou pelo campo de batalha e apareceu diante de Jim com movimentos surpreendentes. A espada de Jim quebrou sob a pressão. Ele então pensa que sabia que Bellop era habilidoso, mas não a esse ponto. Sempre que ele lutava contra os outros, ele observava as habilidades e os movimentos de seus oponentes. Mas pensar que ele sabia usar aura, então sempre perdeu sem motivos. Então, um golpe repentino e forte atingiu o lado da espada de Bellop, usando a técnica de combate corpo a corpo dos Rukandel, fazendo-o perder seu equilíbrio e o apoio. Jim rapidamente agarrou por trás e sufocou, soltando seu braço mais à frente por conta própria. A raiva reprimida de Bellop explodiu. Por que você parou? Você disse que não iria com calma. Não pare, jovem mestre. Você venceu essa luta, não é? Você está satisfeito agora? É divertido brincar com os outros? Ele então balançou a cabeça e disse a Bellop, não é. Então por que ter que empurrá-lo além de seus limites também é insuportável para mim. É muito mais doloroso do que você acredita. O que você sabe sobre mim para me torturar assim? Jim responde, eu não te conheço muito bem, mas há uma coisa que eu sei. Só se pode mostrar gentileza sendo forte. Gosto de você, mas não sobreviverá no inferno sendo gentil. E espero que fique forte para proteger esse sentimento e os outros. Então, pedimos desculpas por sermos duros com você. Carregando grandes potes de pratos crus, aparece no campo de treinamento. Devemos voltar mais tarde? Instrutor Garon, jovem mestre, enquanto os servos hesitavam sobre o que fazer, Bellop falou, por favor, vá buscar o almoço por sua conta. Hoje, jovem mestre. Jim riu sem jeito e respondeu, tudo bem. Na verdade, vou trazer a sua parte hoje também. Em algum lugar, Khan conta a história ao Lorde Patriarca e pergunta se Jim realmente fez isso, o que Khan afirma. Cyril começa a rir e diz que entende a sua crença. Enquanto seu filho trilha o caminho do governador, vai cuidar dos mais fracos. Então, ele vai checar se essa crença tem algum valor e pede para Khan transmitir a sua mensagem. Khan aceita dizendo para ele dar a ordem e Cyril diz que dará a primeira missão para Jim. Nas primeiras férias, os cadetes ou foram para casa ou os mais competentes treinaram por conta própria e inspecionaram seu equipamento, enquanto os cadetes de classe intermediária trocavam suas espadas de madeira por espadas de verdade. Então,
alguns cadetes pedem espadas personalizadas. Jin também teve que encontrar uma espada. Então ele ouve Luno chamando, dizendo que fora difícil achar uma boa espada para ele. Ele então se lembra que há um mês atrás ela implorou que ele a deixasse escolher. O Prota pensa que tem certeza que ela tem olhos melhores que ele, então sabe que fará a melhor escolha. Luna então remove um enorme machado espada de suas costas e o coloca no chão. Era uma espada diferente em comparação com seu amado Cantrell. Jin não pôde deixar de fazer uma cara assustada. Ela diz que ela inventou essa espada quando tinha a idade dele e é a antecessora da sua espada atual. Pergunta então se ele gostou, com olhos inocentes e cheios de esperança. Ele tosse sem jeito e diz que ficou grato que escolheu para ele, mas não parece certo. A esperança de Luna imediatamente foi embora. Tudo bem, eu só estava brincando, diz ela triste. Jin pensa que não pareceu ser uma brincadeira. Ela então diz que sua espada é realmente boa, é pesada, mas não é nada demais. O silêncio prevalece entre eles. Então, ela diz que vai mostrar uma espada diferente a ele. Ela abre uma porta e fala que pensou no que seria uma espada adequada. Então ela tira uma espada e diz que pensou nela, já que ele tinha escolhido no ritual de seleção, o que o surpreende. Ela retira a espada da bainha e diz que essa seria a melhor espada para ele. Então ele pensa que essa espada é a irmã da Barizada, que o primeiro patriarca usou. Seu nome é Bradamante. Entregando a ele, ela diz que ele deve gostar. Ele concorda e diz ser uma espada incrível, até comparado com outras espadas do clã. Ele pensa que é uma espada que tinha que obter e que foi muito bom que ela escolheu. Bradamante e Barizada são espadas que são melhores usando poder espiritual. Se ele a escolhesse por si mesmo, teria que desistir por causa das oposições de seus irmãos. Bradamante é a espada que nossos irmãos também querem. Por que a escolheu para mim? Nem sei como te pagar, diz Jin. Luna responde que não precisa e que parece que ele ainda se sente desconfortável sobre ela, e isso a deixa triste. Ele diz não ser isso, e ela continua, e está falando sério e que ele vai ter que consolar o coração partido de sua irmãzinha. Ele a questiona, mas ela pede para ele fechar os olhos, pois vão começar o treinamento. Pergunta se ele sabe o que ela vai dizer, e ele confirma. Então ela diz que vai ensinar mais uma coisa. Ela segura no seu braço e diz que entre os irmãos que estão preocupados em destruir uns aos outros, ele tem também irmãos que o amam incondicionalmente e pede para que ele grave isso em seu coração. Brava, diz para ele não deixar ela triste de novo, o que o assusta, respondendo que entendeu. Ela afirma que antes dele nascer, ela era solitária e não quer que ele seja também. Então, fala para continuar o treinamento e pede para ele olhar com os olhos da mente. Mais tarde, em seu quarto, ele pergunta a Murakami o que ele acha da espada. O Drago pede para ele guardar, pois ainda falta muito controle de energia espiritual para ele usá-la, deixando chocado. E continua, dizendo que para usar a Bradamante precisa de uma energia espiritual de no mínimo 3 estrelas. Jin comenta que tinha 2, mas já estava sentindo chegar perto da 3ª estrela. Fechando o livro, com raiva, Murakami diz que isso é arrogante da parte dele, que Barizada e Bradamante não são espadas que só se usa por querer. A energia espiritual de 3 estrelas é no mínimo para usá-la. Então, até que alcance a energia espiritual de 5 estrelas, é para usar como espada normal. Pergunta se ele entendeu, passando a mão com força em sua cabeça. O Prota então tira a mão dele de sua cabeça e diz não ser tão paciente assim. E se ele conseguir atingir 5 estrelas até o final do ano? Murakami fica nervoso e agarra a cabeça dele dizendo que mesmo alguém que ganhou o primeiro lugar em um concurso de energia espiritual de crianças não come nada além de energia espiritual. Ele não poderá fazer isso, já que ele se importa com ele. Agora não é para ele dizer coisas engraçadas e ser teimoso. Jin tremendo pega o livro e pergunta o que é isso sobre criança se preparando para o rasgar, o que Murakami pede para ele soltar. Então Jin entra o chamando. Jovem mestre, Jin pergunta o que houve e ela diz que Garon o está procurando e pede para que ele vá até seu encontro.
já que ele precisa explicar o plano. O Prota a questiona e ela diz que ele vai receber sua primeira missão, que vai partir assim que as férias acabarem. Ele acha que já está na hora de iniciar, mas assim que as férias acabarem é muito estranho. A babá diz que as missões são difíceis e são atribuídas a partir da classe intermediária. Ele diz que vai dar uma olhada e pede para ela ficar aguardando com o Murakami. Entrando na sala de mapas, ele pergunta a Garrel se realmente havia sido atribuída uma missão a ele. Garrel responde que sim, mas não só a ele, há mais 9 outros cadetes também. E fala que ele vai conduzir a escolta ao redor das fronteiras do sul e vão se dividir em 2 grupos. Jin pergunta se é no reino Zan e que ele é perto das terras dos homens das bestas e perto do território do tribo do lobo branco. Ele pensa, olhando o mapa, que não é um lugar para mandar iniciantes, sem mencionar que é difícil para uma primeira missão. Alguém lhe entrega os mapas e as informações dos melhores do seu grupo. Jin pensa que no seu grupo tem pessoas com menos da metade das suas notas, além de Bellop, quase como se alguém fizesse de propósito. Se for uma ordem, as informações sobre Bellop chegaram aos ouvidos do seu pai. Então é um teste. Ele olha destemido e diz que vai mostrar claramente que sua crença não vai... Pessoal, a obra vai ficando por aqui. Curta e compartilhe para dar aquela força e comente se vocês vão querer continuação. Beijos, tchau!